Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema que, olha, acho que quase todo mundo já sentiu na pele: a ansiedade. Com certeza. É algo muito presente. Pois é, e a ideia aqui a gente vai escolher um monte de material, sabe? Vídeos, artigos de psicologia, até umas pesquisas mais acadêmicas. Um material bem diverso. Exato. Para tentar extrair o que tem de mais prático, de mais útil, sobre como entender e, principalmente, como lidar com essa ansiedade toda. Montamos tipo um mapa de estratégias. E é um mapa super necessário, né? Porque, assim, a ansiedade em si não é a vilã da história. Na verdade, é uma resposta natural do corpo ao estresse, um alarme mesmo. Um sinal de alerta. Isso. O problema é quando esse alarme fica, sei lá, disparando sem parar ou muito alto, e aí sim começa a atrapalhar a vida, como acontece no transtorno de ansiedade generalizada, famoso TAG. E um ponto-chave que a gente vai ver muito aqui, principalmente no material ligado à terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é essa conexão constante, essa dança entre o que a gente pensa, o que a gente sente e como o nosso corpo reage. Faz sentido. E o legal das fontes que a gente juntou é justamente a variedade de abordagens. Tem desde, tipo, umas ferramentas de primeiro socorro, sabe? Para aquele momento de aperto. Aquelas para usar na hora H. Isso. Até umas estratégias mais profundas, que mexem mais com a nossa relação com os pensamentos e, claro, mudanças no estilo de vida que, nossa, podem fazer uma diferença enorme. Uhum. Então, a nossa missão aqui é tentar organizar isso tudo, dar um caminho mais claro por essas ideias, funcionar quase como um guia rápido para quem quer se informar melhor sobre o assunto. E essa variedade é fundamental, né? Porque não existe uma fórmula mágica para a ansiedade. O que funciona super bem para uma pessoa talvez não funcione para outra. Por isso é tão importante explorar essas camadas diferentes. Desde entender o que é até as ferramentas práticas. Exatamente. Então, vamos começar por aí tentando desembrulhar um pouco melhor o que é essa tal de ansiedade. As fontes que a gente viu fazem uma distinção bem clara, né? Entre a ansiedade boa, digamos assim. A funcional? Isso, a funcional. Aquela que te dá um gás, te prepara para um desafio. E aquela outra ansiedade, a que vira um problema, que começa a paralisar, a gerar um sofrimento que parece desproporcional, né? Essa linha é bem tênue às vezes, mas é crucial entender a diferença. A ansiedade vira um transtorno quando ela perde a flexibilidade, sabe? Quando essa resposta de alerta fica rígida, espalhada para tudo e a gente não consegue mais desligar. É como se o botão de desligar emperrasse. Perfeito. É isso. Como se o termostato estivesse quebrado, sempre apitando perigo. E o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, que você mencionou, é um exemplo bem claro disso, né? O pessoal descreve como uma preocupação excessiva que não acaba nunca. E sobre tudo, né? É. Trabalho, saúde, família, coisinhas pequenas do dia a dia. E não é só preocupação na cabeça. Vem junto uma dificuldade gigante de controlar esses pensamentos e sintomas físicos bem chatos. Ah, sim. O corpo sente muito. Inquietação, sabe? Aquela sensação de estar ligado na tomada o tempo todo, cansaço, tensão muscular, problema para dormir. É um desgaste que não para. E a TCC ajuda muito a gente a entender o que está por trás disso. Qual é o motor? É um ciclo, basicamente. Alguma coisa acontece, um gatilho. Interno ou externo. Isso. Aí dispara um pensamento que gera uma emoção, medo, apreensão, que aí causa as reações no corpo. O coração dispara, a respiração fica curta. No TAG e em outros transtornos de ansiedade, o que acontece muito é a pessoa superestimar o risco, a chance de algo ruim acontecer. Achar que a catástrofe é certa. Exato. E ao mesmo tempo ela subestima a própria capacidade de lidar com aquilo. A percepção fica meio distorcida. Quer dizer, a pessoa se sente ameaçada o tempo todo e, ao mesmo tempo, totalmente despreparada. Nossa, isso deve ser exaustivo demais. É muito exaustivo e um conceito que está aparecendo bastante nas fontes mais recentes, ligado a outras abordagens terapêuticas também, é o da desregulação emocional. Desregulação emocional. O que seria isso? Ativas, elas são sentidas como algo avassalador, quase insuportável, sabe?
E aí uma reação muito comum é tentar fugir, suprimir, evitar sentir aquilo a todo custo. Mas, instintivamente, parece que fugir da emoção resolveria, né? Se eu não sentir, o problema some. Pois é, mas aí que tá o paradoxo que as fontes mostram. Tentar empurrar a emoção para debaixo do tapete geralmente faz o contrário. Piora. Piora. Ela volta com mais força, dura mais tempo. É como tentar segurar uma bola de praia embaixo d'água. Uma hora ela escapa com tudo. E isso acaba alimentando o ciclo da ansiedade. Entendi. Então, lutar contra a própria emoção acaba sendo Contraproducente. alimentando o problema. Ok. Isso leva a gente direto para a pergunta. Tá, e o que fazer então? Principalmente naquele momento agudo, quando a ansiedade aperta firme. O material que a gente viu é cheio de técnicas para esse alívio mais imediato. A respiração é a estrela principal, né? E com toda razão, é a ferramenta mais acessível e fisiologicamente potente que a gente tem para regular o nosso estado interno. Tá sempre com a gente, literalmente. Uma que aparece muito é a respiração diafragmática, ou a abdominal. A ideia central, que várias fontes descrevem de um jeito parecido, é usar o diafragma para respirar mais fundo e mais devagar. A respiração pela barriga. Isso. Geralmente a sugestão é sentar ou deitar, botar a mão na barriga para sentir ela subir quando inspira pelo nariz e descer devagarinho quando expira pela boca. O peito fica mais quieto. O foco é sair daquela respiração curta e rápida, sabe? A respiração de luta ou fuga. E ativar o modo mais calmo, descansar e digerir. Exato. As fontes até dão umas contagens para ajudar a guiar essa respiração mais lenta. Tipo, inspirar em 4, segura 7, expira em 8. Tem a quadrada também. Sim. Inspira 4, segura 4, expira 4, segura 4. Ou simplesmente tentar respirar mais devagar, umas 6 a 10 vezes por minuto. Falam até de respiração alternando as narinas. Mas o princípio por trás de todas elas parece ser o mesmo, né? O porquê delas funcionarem. Sim, total. O ponto-chave é ativar o sistema nervoso parasimpático. É como se fosse o freio do nosso sistema nervoso. Ah, legal. Respirar devagar e profundo manda um sinal para o cérebro. Opa, tá tudo bem por aqui, pode relaxar. Isso diminui o batimento cardíaco, relaxa os músculos, melhora a oxigenação e, super importante, tira o foco dos pensamentos ansiosos e traz para a sensação física da respiração. É uma âncora no presente. Falando em âncora, outro grupo de técnicas que o pessoal destaca bastante é o de ancoragem ou aterramento, o famoso grounding. O objetivo parece parecido, trazer a mente de volta do futuro ou do passado para o aqui e agora. A técnica 5-4-3-2-1 é um exemplo que aparece muito. Essa é ótima porque usa vários sentidos de um jeito bem estruturado. Isso. A ideia é você parar e nomear conscientemente 5 coisas que você consegue ver onde você está, 4 coisas que pode tocar, sentir a textura mesmo, 3 sons que consegue ouvir, 2 cheiros que percebe e uma coisa que pode sentir o gosto, nem que seja o gosto da sua própria boca. É um jeito de pousar a atenção no agora. Uhum. E tem variações, né? Como a regra 3-3-3. Ver 3 coisas, ouvir 3 sons, mexer 3 partes do corpo. Ou até umas brincadeirinhas mentais rápidas. Tipo, contar de 100 para trás, de 7 em 7? Ou listar nomes de animais com a letra A. Isso. O mecanismo por trás é o mesmo. E qual seria esse mecanismo? Por que isso ajuda? É basicamente interromper aquele curto-circuito dos pensamentos ansiosos. Ansiedade joga a gente lá para o futuro, e se der errado, ou para o passado. Ah, por que eu fiz aquilo? O aterramento usa os sentidos, visão, tato, audição, olfato, paladar, como se fossem portais para trazer a consciência de volta para o único momento que existe de verdade, o agora. Quebra o ciclo. Exato. Quebra o ciclo da ruminação e ajuda a acalmar a resposta do corpo ao estresse. Manda a mensagem, olha, nesse exato instante, aqui e agora, não tem um perigo real imediato. São ferramentas muito boas para ter na manga, para usar na hora do aperto. Mas, e para construir algo mais duradouro, uma resiliência maior? Aí as fontes falam muito de mindfulness, a tal da atenção plena. Ah, o mindfulness aparece com muita força, sim. E não só como uma técnica isolada, mas quase como uma postura diferente diante da vida, sabe?
A definição básica é essa mesmo. Prestar atenção no momento presente, de propósito, e aqui tá o pulo do gato, sem ficar julgando. Sem julgar. Isso é difícil, hein? É um treino. Mas é a chave. E como isso virou a prática? O pessoal fala de coisas como a respiração consciente, que é só observar o ar entrando e saindo, sem mudar nada. O escaneamento corporal, que é tipo passar um scanner mental pelo corpo, notando as sensações, tensões, sem tentar consertar. Fazer movimentos simples com atenção total, como se alongar sentindo cada pedacinho. Isso. Até umas pausas pequenas no dia, tipo, antes de responder aquele e-mail que te deixou tenso, parar, respirar fundo. E o interessante é que essa prática, que às vezes parece tão simples, tem mostrado uns resultados bem impressionantes. Teve uma fonte que citou um estudo bem legal, acho que ligado ao Einstein. O Hospital Albert Einstein. Isso, eles compararam um programa de 8 semanas de Mindfulness, o MBSR, com um antidepressivo comum, o escitalopram, para tratar a ansiedade. E os resultados na redução dos sintomas foram bem parecidos nos dois grupos. Peraí, Mindfulness foi tão eficaz quanto um remédio antidepressivo nesse estudo específico? Nossa, isso é bem forte. É bem forte, sim. E o grupo do Mindfulness teve menos efeitos colaterais. Claro, isso não quer dizer que substitui remédio para todo mundo de jeito nenhum, mas mostra o potencial terapêutico enorme dessa abordagem. Entendi. O mecanismo parece ser mudar a nossa relação com os pensamentos e emoções. Em vez de ser levado por eles ou brigar com eles o tempo todo, você aprende a observar com uma certa distância. Isso diminui a ruminação, a reatividade. Então, não é para esvaziar a mente, tipo, não pense em nada. É mais sobre observar o que está passando sem grudar tanto naquilo. Exatamente essa a ideia. Mas, olha, é uma habilidade. Precisa treinar. Todas as fontes batem muito nessa tecla. A prática regular é essencial. E para muita gente, começar com um instrutor qualificado ajuda demais, especialmente no início ou se a ansiedade for mais intensa. Faz todo sentido. E além desse trabalho com a mente, as fontes também olham bastante para o corpo, né? Para aquela tensão física que a ansiedade deixa na gente. O relaxamento muscular progressivo é um clássico que sempre aparece. A técnica de Jacobson, sim, é ótima. Parte da ideia de que é difícil estar fisicamente relaxado e mentalmente ansioso ao mesmo tempo. E como funciona? A pessoa contrai um grupo muscular de propósito por uns segundos, tipo apertar bem as mãos, e depois solta de uma vez, prestando atenção na sensação de relaxamento que vem depois. Isso, e vai fazendo isso pelo corpo todo, seguindo uma sequência. Uma das fontes até trazer um roteiro guiado bem detalhado. Vi isso. E mencionam também coisas mais simples, como alongamentos, principalmente para pescoço, ombros, onde a tensão costuma acumular, e até a automassagem. Essas técnicas corporais são super importantes, porque a ansiedade mora muito no corpo, né? Liberar essa tensão muscular não só alivia fisicamente, mas manda sinais de calma para o cérebro também. Ajuda a quebrar o ciclo e a gente fica mais consciente de onde está a tensão. E muitas vezes a gente nem percebe que está todo contraído. Total. Agora, vamos entrar numa área que a TCC considera assim, o coração da coisa, nossos padrões de pensamento. Aquela ideia de que o jeito como a gente interpreta as coisas afeta diretamente como a gente se sente. Aqui a conversa fica bem interessante, né? A técnica principal é a reestruturação cognitiva. É, sem dúvida, um dos pilares da TCC para a ansiedade. A ideia central é essa, não é o evento em si que causa ansiedade, mas a nossa leitura daquele evento. E como funciona essa reestruturação? Pelo que eu vi, é quase como virar um detetive dos próprios pensamentos. Primeiro, você identifica aqueles pensamentos automáticos, negativos, que aparecem do nada, né? Aqueles que pipocam na mente. Isso. Segundo, você questiona eles. Peraí, qual a prova que eu tenho para acreditar nisso? Tem outra forma de ver essa situação? O que eu diria para um amigo que pensasse assim? E terceiro, baseado nessa análise, você tenta construir um pensamento alternativo, mais realista, mais equilibrado. E aí, no final, reavalia a emoção. Será que ela mudou um pouco depois desse processo? É um exercício de flexibilidade mental, né? As fontes dão os exemplos bons para ilustrar. Sim, ajuda a entender na prática. Tipo aquele pensamento,
errei naquela apresentação, sou um incompetente total. A reestruturação seria questionar. Tá, mas um erro me define inteiro? Gente competente nunca erra? O que eu posso aprender com isso? O alternativo poderia ser algo como: ok, cometi um erro, acontece. Não quer dizer que sou um fracasso. Vou ver o que posso fazer melhor da próxima vez. E um ponto muito importante que as fontes destacam: o objetivo aqui não é se forçar a pensar positivo de um jeito falso, sabe? Sim, não é pensamento positivo tóxico. De jeito nenhum. É desenvolver um pensamento mais racional, mais baseado em fatos, em evidências, menos distorcido pela lente da ansiedade. É tratar o pensamento como uma hipótese, não como uma verdade absoluta. E claro, se esses pensamentos automáticos são muito teimosos, pode ser um sinal de que tem crenças mais profundas ali, que aí geralmente precisam de ajuda profissional para mexer. Entendi. Além dessa reestruturação mais clássica, digamos assim, o pessoal menciona outras ferramentas cognitivas que parecem bem práticas para o dia a dia. Uma é o brain dump, despejo mental, o nome é ótimo. É uma analogia boa, né? A ideia é aliviar a sobrecarga mesmo. Pegar um papel e caneta e jogar tudo para fora. Preocupações, tarefas, medos, ideias soltas, tirar da cabeça e botar no papel para liberar espaço mental. Exatamente isso. Ajuda a diminuir aquela sensação de ter 1000 abas abertas no navegador da mente, sabe? Outra técnica curiosa que apareceu foi o horário da preocupação. Essa eu achei muito interessante. Agendar um horário para se preocupar. Parece meio... Parece contraintuitivo, mas a lógica é treinar o cérebro a não ficar ruminando o dia inteiro. A pessoa escolhe um período curto e específico no dia, tipo 15 minutos às 6 da tarde, para se dedicar às preocupações. Se uma preocupação surge fora desse horário, ela anota rapidinho e pensa: ok, vou lidar com isso no meu horário. Quando chega a hora, ela revê as preocupações. Muitas vezes, só de adiar, a preocupação já perde força. Ou então ela consegue pensar naquilo de forma mais focada, sem deixar contaminar o resto do dia. É tipo colocar a preocupação numa caixinha com hora marcada, para ela não tomar conta de tudo. Faz sentido. E falam também de planejamento e preparação. Sim, que é basicamente quebrar aqueles desafios enormes que dão ansiedade em passos menores, mais gerenciáveis. Isso devolve a sensação de controle, que é o oposto da ansiedade. O planejamento antecipado também ajuda. Ensaiar mentalmente como você vai lidar com uma situação que te preocupa, usando as ferramentas que você tem. Então, no fundo, essas técnicas cognitivas são jeitos diferentes de hackear a mente ansiosa, né? Seja esvaziando o excesso, seja contendo a ruminação ou transformando o medo em ação planejada. É um bom jeito de colocar. É como dar um drible na ansiedade. E quando a situação realmente não tem muito o que fazer, não dá para mudar, as fontes também falam da importância da aceitação. Não como desistir, mas como reconhecer a realidade sem ficar naquela briga interna que só desgasta, sabe? Para poder focar a energia no que dá para fazer. Entendido. Agora, ampliando um pouco o olhar. Para além das técnicas específicas, as fontes também batem muito na tecla do estilo de vida. Como as coisas básicas do dia a dia afetam a ansiedade. Uma das fontes trouxe umas dicas bem legais do neurocientista Andrew Huberman. Ah, sim. A nossa biologia básica conta demais. O nosso estado geral influencia muito a nossa capacidade de lidar com o estresse. O Huberman fala muito da importância de acertar o nosso relógio biológico, o ritmo circadiano. Coisas simples, tipo pegar um pouco de sol de manhã cedo, logo que acorda, e evitar a luz forte, principalmente de tela de celular de noite. Fundamental para o sono. Exato. A qualidade do sono é outro pilar que ele menciona, com impacto direto no sistema nervoso, no sistema imune. Ele fala também de fazer pausas durante o dia, até cochilos curtos, para ajudar o cérebro a se recuperar e a aprender. E menciona o impacto da comida, tipo evitar comer muito tarde da noite. Outras fontes também reforçam muito o exercício físico regular. E ter hobbies, né? Coisas que dão prazer. Isso, ter atividades prazerosas. E tudo isso junto contribui para um sistema nervoso mais equilibrado, mais resiliente. Um corpo e um cérebro bem cuidados, com sono bom, rotina de luz, movimento, descanso, ficam com uma base mais estável.
Aí fica mais fácil lidar com os picos de ansiedade quando eles vêm. É como ter uma fundação mais forte para casa. Totalmente. E aí a gente chega num ponto que, nossa, várias fontes, incluindo uma do psicólogo Albano Santos, repetem muito a importância de não passar por isso sozinho, de buscar ajuda. Essa talvez seja a mensagem mais importante de todas. Não dá para minimizar. A ideia é essa, não achar que sofrer intensamente o tempo todo é normal. É preciso falar sobre o que está sentindo, seja com gente de confiança, amigos, família ou, e isso é fundamental, com profissionais de saúde mental. A psicoterapia, especialmente a TCC, que a gente falou tanto, aparece em todas as fontes como um caminho super eficaz, com muita comprovação científica para tratar a ansiedade. É essencial reforçar isso. O isolamento só piora a ansiedade. Ter uma rede de apoio protege. E procurar um psicólogo, um psiquiatra, não é sinal de fraqueza nenhuma. Pelo contrário, é sinal de autoconsciência, de coragem para se cuidar. Se a ansiedade está atrapalhando seus estudos, seu trabalho, seus relacionamentos, seu bem-estar, buscar ajuda profissional é o melhor investimento que alguém pode fazer na própria vida. Nossa, percorremos bastante coisa hoje, hein? Explorando essas fontes todas, vimos desde as estratégias para apagar o incêndio na hora, como a respiração e o aterramento. As ferramentas de bolso. Isso, até as práticas para cultivar a calma no longo prazo, tipo mindfulness e relaxamento. Investigamos como a gente pode mudar a relação com os pensamentos ansiosos, com a reestruturação cognitiva e outras ideias. E reforçamos o papel básico de cuidar do corpo e, claro, de não ter medo ou vergonha de pedir ajuda. É um cardápio bem variado de opções. Sim, o legal é justamente essa variedade. Mostra que tem muitos jeitos de abordar a ansiedade. A chave, muitas vezes, é ir experimentando, sabe? Com curiosidade, com paciência e ver o que funciona melhor para cada um. Qual combinação de estratégias faz mais sentido para você? E praticar, né? E praticar. A constância é tudo. Muitas dessas coisas são como músculos. Precisam ser exercitadas com frequência para ficarem fortes. Excelente ponto. E para a gente fechar, fica uma última reflexão aqui, que surgiu dessa nossa conversa e das fontes. A gente viu que a ansiedade pode ser esse sinal de alerta, às vezes meio desregulado, intenso demais. Se a gente partir daí, como será que mudaria a nossa experiência se, além de tentar aliviar a ansiedade, a gente também tentasse, com curiosidade, entender qual é a mensagem por trás dela? O que será que ela está tentando sinalizar sobre as nossas necessidades, nossos medos, ou sobre a situação que a gente está vivendo, mesmo que seja de um jeito meio torto? Interessante. Talvez olhar para a ansiedade não só como uma inimiga para combater, mas também como uma informante, ainda que meio confusa às vezes, possa abrir um caminho diferente para lidar com ela de um jeito mais sábio, talvez. Fica aí a ideia para a gente pensar.